Nas profundas selvas do ocidente de Honduras, oculta entre a névoa e a vegetação tropical, encontra-se Copán, uma cidade que há mais de 1000 anos foi o coração pulsante de uma civilização extraordinária. As suas pirâmides se elevavam em direção ao céu, os seus monumentos de pedra narravam histórias de reis e deuses, e as suas praças fervilhavam com a vida de milhares de pessoas. Mas então, algo catastrófico aconteceu. Em apenas algumas décadas, esta metrópole maia se desvaneceu. Os seus palácios foram abandonados, os seus templos ficaram em silêncio, e o seu povo, simplesmente desapareceu. Durante séculos, arqueólogos e historiadores se perguntaram: o que destruiu Copán? Foi uma catástrofe ambiental? Guerras brutais? Ou talvez o colapso de uma sociedade complexa demais para se sustentar? Hoje, graças a um revolucionário estudo de DNA antigo, finalmente estamos desvendando este enigma milenar. Copán não era uma cidade qualquer. Entre os anos 250 e 950 d.C., durante o que os arqueólogos chamam de período clássico maia, Copán era uma capital fundamental situada no extremo sudeste do mundo maia, bem na fronteira entre Honduras e Guatemala. Era literalmente uma ponte cultural entre a América Central e a América do Sul, um cruzamento de caminhos onde confluíam ideias, comércio e poder. A história de Copán começa muito antes, no período pré-clássico inicial, antes do ano 1000 a.C. Pequenas comunidades agrícolas se estabeleceram no fértil vale de Copán, cultivando milho, esse cultivo sagrado tão central na vida maia que seus mitos diziam que os próprios humanos haviam sido moldados a partir dele. Mas o verdadeiro momento transformador chegou no ano 426 d.C. Esse ano marca a fundação de uma dinastia real por um personagem fascinante e misterioso, Kainichi Yaxcautmon, cujo nome significa Grande Sol I Quetzal-Arara. As inscrições antigas nos dizem que ele chegou a Copán no ano 427, estabelecendo uma linhagem de 16 governantes que dirigiriam a cidade durante quase 400 anos. Sob esta dinastia, Copán floresceu como nunca antes. Tornou-se um centro de arte sofisticada, astronomia avançada e comércio extenso. Os seus escultores criaram algumas das estelas mais elaboradas do mundo maia. Os seus astrônomos calculavam eclipses com precisão assombrosa. E a sua rede comercial se estendia por centenas de quilômetros, conectando a cidade com outros grandes centros como Tikal na Guatemala e Teotihuacan no México. No entanto, por volta do ano 820 d.C., algo terrível começou a acontecer. O sistema político da cidade desmoronou. Os grandes projetos de construção pararam abruptamente. E a população começou a diminuir de maneira dramática, até que Copán ficou praticamente abandonada. Para compreender o que aconteceu realmente em Copán, uma equipe internacional de pesquisadores do Trinity College de Dublin decidiu utilizar uma ferramenta revolucionária, a análise de DNA antigo extraído de restos humanos enterrados durante o apogeu da cidade. Os cientistas focaram em 7 indivíduos sepultados durante o período clássico. Os seus restos foram escavados de sítios arqueológicos em Copán como parte de um ambicioso projeto de pesquisa. Entre estes 7 indivíduos havia histórias fascinantes escritas nos seus ossos e no seu DNA. 2 deles eram homens cujos enterros contam histórias completamente opostas. O primeiro, conhecido como CPM-13, foi enterrado em uma tumba luxuosa situada fora da acrópole da cidade. A sua sepultura estava repleta de objetos preciosos, jade, cerâmica fina e outros bens que apenas a elite podia possuir. Tudo indica que este homem era membro da dinastia governante, possivelmente um rei ou um príncipe. O segundo homem, identificado como CPM-12, foi encontrado perto do primeiro, mas em circunstâncias muito diferentes. A sua posição e contexto sugerem que foi um sacrifício ritual, talvez oferecido aos deuses para selar um pacto político ou consagrar uma construção importante. O surpreendente é que, apesar destas diferenças dramáticas em status social, ambos os homens compartilhavam uma linhagem do cromossomo Y chamada Q1b. Este marcador genético é transmitido de pai para filho, como um sobrenome que passa de geração em geração pela linha masculina. A linhagem Q1b é comum entre as populações indígenas americanas atuais. No entanto, apesar de compartilhar este marcador, a análise revelou que estes 2 homens não eram parentes próximos.
Os outros 5 indivíduos estudados, 3 mulheres e 2 homens, mostraram uma diversidade genética fascinante. As suas linhagens maternas, rastreadas através do DNA mitocondrial que se herda exclusivamente por linha materna, pertenciam aos haplogrupos A2 e C1. Estes haplogrupos são amplamente distribuídos por todas as Américas, desde o Alasca até a Argentina, o que sugere que mulheres de diversas origens formavam parte da comunidade de Copan. Para descobrir a história genética completa de Copan, os pesquisadores compararam estes 7 genomas com uma enorme base de dados de DNA antigo e moderno procedente da Sibéria, América do Norte, América Central e América do Sul. O que descobriram foi extraordinário. Os habitantes de Copan durante o período clássico estavam geneticamente vinculados com populações da região maia que remontam até o período arcaico tardio, aproximadamente entre 5.600 e 3.700 anos antes de Cristo. Este fio ancestral conecta os habitantes de Copan do período clássico com grupos anteriores em Belize, com maias posteriores de Chichén Itzá, com maias de Campeche, e, assombrosamente, com os aproximadamente 7 milhões de maias que vivem hoje em dia no México, Guatemala, Belize e Honduras. Esta continuidade genética de mais de 7.000 anos é realmente notável. Demonstra que, apesar das dramáticas mudanças políticas, sociais e culturais que a civilização maia experimentou ao longo de milênios, existe um fio genético contínuo que conecta o passado mais remoto com o presente. Mas a história de Copan não é apenas uma de continuidade. Também é uma história de mudança e transformação. Os dados de DNA revelaram algo inesperado, uma influência genética procedente das terras altas do México, provavelmente de regiões como o Oaxaca, lar do povo zapoteca. Essa influência genética começou durante o período clássico inicial e médio, aproximadamente entre os anos 250 e 550 d.C., e se fortaleceu em populações maias posteriores como as de Chichén Itzá. Em Copan, a ancestralidade proveniente das terras altas mexicanas representava aproximadamente 6% da composição genética. Isto sugere que recém-chegados, possivelmente membros da elite conectados com uma rede maia mais ampla, se integraram com a população local. Esta mistura se alinha perfeitamente com a evidência arqueológica que demonstra os extensos laços comerciais e políticos de Copan com cidades como Tikal na Guatemala e Teotihuacan no México. De fato, análises isotópicas, que estudam as substâncias químicas no esmalte dentário para revelar onde uma pessoa cresceu baseando-se em sua dieta infantil, confirmam esta imagem, mostrando que muitos dos membros da elite de Copan nasceram em outros lugares antes de se estabelecer na cidade. O próprio Kainichi Yax Kaukmon, o fundador da dinastia, pode ter sido um destes forasteiros. A sua chegada marca o começo de uma dinastia que fundiu influências locais e estrangeiras, criando algo único. Esta mistura de elementos locais e estrangeiros provavelmente enriqueceu a cultura de Copan, produzindo a sua arte e arquitetura deslumbrantes. Mas também pode ter introduzido tensões que se manifestariam durante tempos de crise. Os dados de DNA também revelam uma história de crescimento e declínio populacional. Utilizando uma técnica chamada análise IBD, idêntico por descendência, que examina segmentos de DNA compartilhados para estimar quão estreitamente relacionadas estão as pessoas. Os pesquisadores descobriram que a população de Copan cresceu significativamente durante o período clássico. Por volta do ano 730 d.C., a população efetiva alcançou aproximadamente 19.000 indivíduos. Este tamanho efetivo reflete o número de pessoas que contribuíam para o acervo genético, não a população total, que provavelmente era muito maior. Este boom demográfico foi impulsionado em grande medida pela expansão da agricultura do milho, que permitiu aos maias sustentar comunidades maiores. O milho não era apenas um cultivo, era uma forma de vida, o eixo central da existência maia. No entanto, esta explosão demográfica exerceu uma pressão imensa sobre o sistema agrícola. O fértil Vale de Copan, dependente do cultivo de milho, lutava para sustentar tal quantidade de pessoas, especialmente quando os campos eram explorados ao limite para alimentar os residentes da cidade, desde os trabalhadores até os governantes da elite. Esta pressão sobre a agricultura preparou o cenário para a vulnerabilidade de Copan diante de qualquer crise ambiental ou social. Os dados genômicos apontam uma dramática diminuição populacional que começou ao redor do ano 750 d.C., coincidindo com o colapso do sistema político da cidade por volta do ano 820.
Mas a agricultura por si só provavelmente não foi o único fator na queda de Copan. Múltiplos fatores agravaram a crise de maneira simultânea. Secas severas documentadas entre os séculos IX e X devastaram os cultivos de milho. O calor implacável e a escassez de água deixaram os campos estéreis. Estas tensões ambientais, documentadas em registros arqueológicos, teriam aprofundado a escassez de alimentos, ameaçando a sobrevivência de uma população que já estava no limite da sua capacidade. A instabilidade política também desempenhou um papel crucial. Cidades-estado maias rivais como Tikal e Calakmul competiam ferozmente pelo poder. A dinastia de Copan pode ter tido dificuldades para manter o controle, com alianças que desmoronavam e conflitos que eclodiam. As tensões sociais adicionaram mais pressão ao sistema. As desigualdades entre a elite, vivendo em palácios opulentos, e os plebeus, trabalhando arduamente nos campos, se acentuaram. A luxuosa tumba de CPM-13, cheia de riquezas, contrasta dramaticamente com os enterros mais simples de outros indivíduos, sugerindo uma sociedade onde a riqueza e o poder estavam distribuídos de maneira muito desigual, o que possivelmente alimentou o descontentamento e a agitação. O desmatamento e o esgotamento do solo também contribuíram para o colapso ecológico. Os maias haviam explorado a floresta tropical durante mais de 1.500 anos, mas a expansão agrícola intensiva, o corte de florestas e a agricultura sem rotação tornaram os solos áridos e improdutivos. As implicações desta pesquisa se estendem muito além de Copan. A linhagem do cromossomo Y-Q1b encontrada nos enterros masculinos de Copan conecta os maias com as primeiras migrações humanas através da ponte terrestre de Beringe há mais de 15.000 anos, quando os primeiros povos cruzaram da Sibéria para a América do Norte. Os haplogrupos mitocondriais A2 e C1 compartilhados pelos habitantes de Copan formam parte de um legado genético pan-americano que se estende desde o Alasca até a Argentina, demonstrando a profunda conexão entre todos os povos indígenas das Américas. Apesar de suas descobertas revolucionárias, o estudo tem limitações. Baseia-se em apenas 7 indivíduos, uma amostra pequena. Pesquisas futuras com amostragens mais extensas através de Copan e outros sítios maias poderiam revelar variações regionais e temporais, oferecendo uma imagem mais completa da ascensão e queda da civilização. À medida que avançam as tecnologias de DNA antigo, com objetivos voltados para marcadores epigenéticos, DNA de patógenos e resíduos proteomicos, estamos à beira de revelações ainda mais profundas. Poderíamos detectar assinaturas de estresse por seca na metilação do DNA. Poderíamos reconstruir os patógenos orais que viajavam pelas rotas comerciais. E poderíamos traçar micromigrações dentro do mundo maia, desde aldeias até capitais. O estudo do DNA maia de Copan não só nos ajuda a compreender o passado, também nos oferece lições para o presente. Nos mostra como o crescimento descontrolado, a pressão sobre os recursos, as desigualdades sociais e as mudanças climáticas podem convergir para desestabilizar até mesmo as sociedades mais avançadas.